Bom, irmãos, o título da nossa mensagem que Deus colocou no nosso coração é a maior herança de um pai. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 2, onde nós estaremos lendo os versículos de 1 a 4. Aproximando-se do dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti seja, ó Deus, toda a honra e toda a glória. A Ti, Deus, seja todo louvor, toda adoração e todo respirar da sua criação, ó Deus. Neste momento, a Tua igreja ouviu a Tua palavra, nós nos colocamos em Tua presença para que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, tão somente como um instrumento em Tuas mãos. Que não saia nada da minha boca que seja da minha vontade, a não ser a vontade do Espírito do Senhor. Que eu seja um instrumento, ó Deus, para falar para a Tua igreja aquilo que o Senhor primeiramente falou ao meu coração. Esvazie-se, ó Deus, esvazie-nos, ó Deus, do nosso ego, do nosso eu, para que nós possamos estar com o coração fértil para ouvir a Tua palavra. E que nós possamos nessa manhã, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra. E que possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que nós entramos. Pois sempre, ó Deus, é o que nós devemos buscar na Tua casa, o fortalecimento da Tua palavra. Nos abençoa para isso, seja com cada servo seu que aqui se faz presente. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como já mencionado, título da nossa mensagem: a maior herança de um pai. Se nós perguntarmos aqui qual a herança que um pai gostaria de deixar para o seu filho, seria educação, seria um bom encaminhamento profissional, ou seja, investimento na vida profissional do filho, seria bens, seria imóveis. Qual seria o interesse dos pais nos tempos atuais em o que se preocupar em deixar para os seus filhos? Qual seria a preocupação dos pais para com seus filhos nos dias de hoje? Seria talvez deixar patrimônio? Enfim, é comum os pais terem essas preocupações. Eu acho que é natural. Eu, por exemplo, com o Mateus, com 4 anos, a gente se preocupa. Como vai ser os estudos dele? O que vai acontecer com ele quando ele estiver grande? Eu acho que isso é natural, é comum, e os pais devem sim se preocupar. Mas, se nós formos olhar para outro lado e pensarmos assim: como é o comportamento do meu filho na minha ausência? Como meu filho trata as pessoas? Como meu filho se porta diante de um médico, diante de um professor, diante do faxineiro da faculdade, diante da merendeira da escola, diante da professora, diante da diretora? Será que os filhos têm diferença de tratamentos? Como tem sido a orientação dos pais para isso? É importante a gente se preocupar que na nossa ausência, os filhos devem ter uma postura tão boa quanto na nossa presença. Esse é o esperado. Eles não devam fazer distinção de pessoas, não devam tratar as pessoas por status ou por poder aquisitivo, mas sim porque são pessoas como ele, são semelhantes. Essa também é uma preocupação que eu creio que nós pais temos que passar para os nossos filhos, ou seja, os valores éticos morais, os valores de como eles convivem com a sociedade, como eles vão lidar na nossa ausência. Por isso, nós devemos estar orientando nossos filhos desde pequeno. Isso tudo, com certeza, são coisas que nós devemos olhar. Valores, princípios, como eles se portam na nossa ausência.
nós chamamos isso de, nós colocamos como sendo dever dos pais passarem para seus filhos a educação básica. É o que a gente chama de educação de berço. É como meu filho vai se refletir na minha ausência diante das pessoas. A forma respeitosa que ele vai tratar as pessoas, que ele vai saber lidar com todos os que estão no mundo fora da nossa presença. Isso também, com certeza, é muito importante. Nós podemos dizer que é de grande importância. Mas agora, se a gente for olhar para o lado espiritual, qual a herança nós devemos deixar para os nossos filhos? Eu acho que, em comum acordo, qualquer um vai pensar que a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é a sua salvação. Essa é realmente a maior herança que qualquer pai pode deixar para o seu filho. A preocupação, as palavras, todos os dias de um pai para o seu filho deve ser: ame a Deus, busque a Deus, esteja na presença de Deus, para que ele vá construindo um contato com o Senhor e que ele consiga a sua salvação. Mas nós sabemos que eu não posso ser salvo pelo Mateus. Um pai não pode ser salvo pelo filho, mas o pai pode ensinar ao filho o caminho da salvação, que é Cristo. Então esta é a maior herança que um pai deve deixar para o seu filho, a sua salvação. Independente de qualquer outra coisa que é importante, mas tudo é momentâneo. A salvação não. A salvação é eterna. Com base nisso, nós vamos falar de dois personagens hoje, que nós separamos como exemplo para a gente tirar lições a respeito. Nós vamos falar, na verdade, mais de Salomão. Mas os dois personagens evidenciados que nós temos é o pai Davi e o filho Salomão. Davi, como todos sabem, foi um rei muito querido por Deus, foi um rei que foi muito usado por Deus. Ele conseguiu unificar a nação de Israel, mesmo que de forma momentânea, que de forma que havia algumas controvérsias, mas ele conseguiu as 12 tribos serem guiadas por ele, coisa que não acontecia. Davi foi um rei muito bom, mas dentro de casa, se nós formos observar o andamento da sua família, ela veio bem desandada. Mas, independente dele não ter sido, no exemplo, um bom pai, na palavra, no temor e na fé, ele sempre se preocupava em passar boas orientações. Cabe ao filho ouvir ou não, mas a preocupação dele era essa. E a gente vê, nesses 4 versículos aqui, essa situação. Salomão foi o 3º rei de Israel, sucessor de seu pai Davi, considerado o mais sábio, o mais rico de todos os reis. A própria palavra diz isso, nós vamos estar vendo, que não se fez rei nenhum com tanto poder, com tanta riqueza, como a Salomão. Porém, ele andou nos caminhos de Deus, mas também se desviou. Baseado nisso, nós vamos estar, nessa manhã, tirando as lições a respeito da vida de Salomão. Davi, se puder o próximo. Primeiro ponto que nós vamos estar meditando é que... Pode voltar um pouquinho, Davi, por enquanto, por favor. Longe de seu pai Salomão, longe de seu pai, Salomão decidiu buscar sabedoria de Deus para governar. Nós sabemos que Salomão ainda era um pequeno quando ele foi chamado para ser rei. Não temos certeza da idade, mas a Bíblia trata ele como ainda era pequeno. Poderia pedir muitas coisas. Poderia pedir tudo. Quando Deus chega a ele e dá a ele o direito de pedir o que ele precisava. E ele tinha pela frente um grande desafio. Um desafio enorme, que no caso seria o de governar todo o povo de Israel. Qual a necessidade dele nesse momento? Como fazer isso? Como eu vou ser rei? Como eu vou governar o meu povo? Ele tinha todas as chances de fazer o que ele quisesse ou de fazer coisas erradas.
mas ele buscou em Deus sabedoria. Ele buscou de Deus fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Eu vou estar convidando os irmãos para abrirem, porque acho que não vai dar para ler não, pequeno, né? As suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 12. Segunda Crônicas 1, de 7 a 12. Nós vamos ver o contexto de qual foi a postura de Salomão diante de Deus. 1 Crônicas 1, de 7 a 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderá julgar a este teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: Visto que houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Se a gente analisar o versículo 11, quando Deus disse que ele não pediu riqueza, não pediu honra, não pediu a Deus que matasse seus inimigos, a gente pode tirar uma conclusão aí a respeito de que, de alguma forma, Salomão tinha um coração bom, tinha uma boa instrução, porque no lugar de rei, sabendo que viriam muitas guerras, eu acho que a primeira coisa que normalmente ele ia pedir que o Senhor entregue os meus inimigos nas minhas mãos. Eu acho que, mesmo pequeno, talvez com medo, seria essa uma das orações, um dos pedidos. Mas ele pediu sabedoria e entendimento para governar. Então a gente vê que ele não agiu de forma precipitada, ele não se apressou naquilo que ele pediria a Deus. Ele pediu sabedoria, ele pediu conhecimento para que ele pudesse governar de boa forma. Prontamente o Senhor o ouviu. Muitas das vezes nós agimos de cabeça quente e acabamos não buscando de Deus o que nós esperamos. Não buscamos conselho ou sabedoria, com isso acabamos errando. Devemos buscar sabedoria, assim nós faremos o que for melhor. Por isso, nós jovens, pais, nunca tomemos decisões sérias de cabeça quente, sem buscar sabedoria. Seja para castigar um filho, seja para orientar um filho. Na dúvida, não faça na hora. Ore a Deus, acalme o coração. Num outro momento, sente e converse. Filho, quando for corrigido pelo pai, nunca revide na hora. Se achar que o pai usou de excesso de poder, faça o mesmo. Ore, acalme o coração. Se achar necessário realmente conversar e falar que o pai foi exagerado, converse. Se não, é porque Deus tratou seu coração, não precisa. Mas nunca façamos de cabeça quente. Na dúvida se é certo ou errado, o que nós aconselhamos é não faça. Pois entre ter dúvida se vai estar fazendo algo que é certo, você já corre o risco de 50% estar errado. Então, não façamos. É o melhor que nós devemos fazer. Salomão pediu e buscou o que foi correto aos olhos de Deus. Ele poderia pedir a morte de seus inimigos, ele poderia pedir o que ele quisesse. E eu creio que Deus ouviria. Mas o que agradou o coração de Deus foi que ele pediu algo
comum, algo simples. E a gente vê que Deus foi além. Deus não só disse que ele seria de grande sabedoria e conhecimento, como também ele seria muito rico e teria muitos bens. Então a gente vê que o importante é buscar sabedoria e fazer o que é correto aos olhos de Deus. Nunca agir sem pensar, pois a proporção da gente errar, certeza que vai ser muito grande. Outro ponto interessante é que Salomão também percebeu que o coração muitas das vezes ele é enganoso. A gente sabe disso. Tem vezes que é melhor a gente ir pela razão do que pela emoção. É melhor a gente sentar, ser racional, pensar o que realmente deve ser feito, do que ser emotivo. Porque muitas das vezes o coração ele é enganoso. Ele nos leva a cometer erros, ele nos leva a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Então, muitas das vezes é melhor agir com a razão. Salomão, percebendo que o coração também era muito enganoso e que ele precisava também de um coração entendido para julgar o seu povo. Ele precisava de ter conhecimento, ele precisava de um coração que fosse capaz de julgar de forma íntegra e correta. Até porque a gente sabe que um rei, ele não pode ser parcial, ele tem que agir com imparcialidade. Ele não pode, de repente, gostar de uma tribo ou de um povo a mais para quando ele for julgar um caso, ele julgar de forma favorável para aquele lado. A gente sabe que, infelizmente, o que a gente vive nos tempos atuais, em qualquer empresa, em qualquer local, é as injustiças de certas escolhas que as empresas fazem, porque a pessoa que está se candidatando a uma vaga junto com o outro, ela tem um currículo menor, mas foi indicada pelo diretor da empresa. A pessoa que está sendo indicada, vamos pegar o meu exemplo, ela é prima de um médico que é fluente no hospital, é um médico de grande influência, então pode vir outro com MBA, com o que for. Ele não vai ser classificado, não por falta de mérito, mas porque ele não teve o famoso QI. Então, todo momento a gente vê que as pessoas agem favorecendo. Salomão não podia ser assim. Versículo que nos fundamenta isso, eu vou estar lendo para os irmãos, é no capítulo de 1 Reis, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. Primeira Reis, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Assim nos diz a palavra. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste essa coisa, e não pediste para ti dias, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. A gente vê que os dois livros são até bem parecidos. Talvez se trate até da mesma situação, mas nós vemos 3 coisas que Salomão se preocupou em pedir a Deus para governar: sabedoria, conhecimento e um coração capaz de julgar, capaz de discernir o bem e o mal. E a gente, se for acompanhar a história de Salomão ao longo da Bíblia, nós vamos ver o quanto de importante e o quanto de valia se teve isso no reinado de Salomão.
A gente consegue acompanhar e entender isso. Salomão sabia do seu compromisso de honrar seu pai, não quis desapontar seu pai nem a Deus. Embora seu pai já não estivesse presente, antes de partir, seu pai deixou ele orientado. Davi deixou Salomão orientado. Ele sabia disso. Buscou um coração entendido, um coração que fosse capaz de governar. Aí eu coloco uma observação aqui: o coração, muitas das vezes, ele é enganoso. Nós não devemos nos deixar levar por ele. Como eu disse, sempre, quando nós estivermos em dúvida, busquemos em Deus, oremos para que Ele nos dê o direcionamento. Muitas das vezes, se nós formos agir pelo impulso, nós correremos risco de fazer coisas contrárias a Deus, tanto nós pais, quanto nós filhos. Nós não devemos também nos preocupar, como Salomão, com riquezas materiais. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação, com o nosso conhecimento e sabedoria para lidar com as adversidades do que nós temos visto nos dias atuais. Nós vemos nesses 2 livros que nós lemos, tanto 1 Reis quanto Crônicas, que a ideia do Salomão sempre foi a mesma: a busca de sabedoria, conhecimento e uma capacidade boa de governar. Temos certeza que isso é fruto de boa orientação que ele teve de seu pai. Pois, como eu disse, seria muito mais fácil, sabendo que ele teria muitas guerras pela frente, antes dele pedir qualquer coisa, falar com Deus, que tem todo o poder. Deus já tinha provado isso outras vezes: entrega-me diante de mim os meus inimigos. Ele não pediu isso. Ele pediu capacidade de governar. Então a gente vê que vale da boa instrução que ele teve. Segundo ponto que nós vamos ver, longe de seu pai, Salomão também decidiu por fazer muitas coisas fora dos padrões de Deus. Eu acho que todo mundo já ouviu um ditado, eu acho que se encaixa aqui: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aí a gente vai ver como que ela vai lidar com isso. E Salomão, infelizmente, acabou indo um pouco fora dos caminhos de Deus. Ele se afastou. Porque eu acho, tenho certeza, é bem capaz que o que veio para ele com muita facilidade, de forma abençoada, porque foi Deus que permitiu, mas ele não soube usar da forma correta. Ele acabou se extravasando um pouco, né? É o que acontece, o que acaba sendo esperado com muitas pessoas. Quando se tem muito poder, ela acaba saindo um pouco fora. Jesus mesmo disse, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Talvez por conta de ter muita coisa e não ter tempo para Deus. Acabar tendo preocupação demais para cuidar e esquecendo ao Senhor. E a gente pode imaginar o que aconteceu com Salomão. Salomão, naquele tempo, talvez já mais jovem, mais maduro, com toda a riqueza, podendo ter tudo e tendo tudo, que nós vamos ver isso no andamento aqui. Era um rei prestigiado, era um rei que tinha pessoas que vinham de outros povos, outros reis, ter com Salomão, primeiro para ver se aquilo tudo que chegava até eles era verdade. Porque a gente pode dizer que Salomão naquela época era uma lenda, de tão bem falado que ele era, de tantas coisas que ele vivia, que chegava a outros povos. E talvez para tirar a prova para ver se realmente aquela sabedoria toda que diziam ter o jovem Salomão, o rei de Israel, se era verdade ou não. E aí a gente imagina um jovem podendo ter tudo o que ele quiser nos tempos atuais, com as riquezas que tinham, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de transporte, talvez, ter tudo que quisesse, casa onde quisesse, no país que quisesse. Será que ele estaria presente nos caminhos de Deus? Mesmo que ele viesse sendo criado? Não julgo, não posso dizer. Tudo depende de como está o coração da pessoa, onde está o coração dela. Mas o fato é que Salomão deixou isso desviar ele dos caminhos do Senhor. E aí a gente vê que ele começa a ter
um reinado meio conturbado, né? Ele começa a se afastar de Deus, a fazer as suas vontades próprias. Com isso, ele cai em alguns pecados. Passou a ser idólatra, pois por se envolver com mulheres de povos que não eram dele, acabou aceitando a adoração delas aos deuses dela, e se ele aceitava, ele também acabava sendo conivente. Casava-se com mulheres fora do seu povo, era egoísta, passou a ser egoísta, vaidoso, ganancioso, tudo que nós podemos imaginar de forma negativa, Salomão acabou querendo aproveitar. Ele não se privou de nada. Samuel, passa o versículo para mim, fazendo um favor. Eu vou estar lendo para os irmãos, 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 1 e 2. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo, com questões difíceis, com grande séquito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Um versículo para fundamentar a nossa fala. Nós vemos aí, ele já tinha riquezas, ganhava mais presentes, aumentava a sua riqueza, e eu não sei quais os tipos de questões, mas se nós formos olhar para o nosso ego, como que deve ser bom nos colocarem diante de questões difíceis e a gente conseguir sair de todas elas. O que passava na cabeça de um jovem, né? Então a gente vê que ele, diante dessas situações, não tinha nada que fosse difícil para ele. Passa o próximo, por favor, versículo. Eclesiastes 2, de 10 a 13, nos diz: E tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Davi, próximo, por favor. Davi não, Samuel, desculpa. Eclesiastes 1,14 diz: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. A gente vê aqui em duas passagens a respeito de Salomão narrando as coisas, e a gente vê uma coisa preocupante, e que acaba acontecendo. As pessoas, quanto mais buscam, mais necessidade de buscar coisas materiais elas têm. Mas se a gente observar, uma lacuna que tem no coração, ela nunca é preenchida. Por que ela não é preenchida? Deus nos fez para sermos adoradores dele. Deus nos fez para termos comunhão com ele. Essa lacuna que falta se chama Jesus Cristo, se chama Deus. Nada de matéria, nada que a gente conquistar aqui na terra vai nos fazer feliz completamente, para a gente conseguir realmente poder dizer assim, estamos 100% realizados. A gente vê isso na fala de Salomão. Ele fez de tudo, ele quis de tudo, mas ele viu que ele estava com o espírito aflito. Por quê? Porque faltava algo, e esse algo a gente só tem em Deus. Então, por mais que as pessoas trabalhem, por mais que elas construam, por mais que elas conquistem, vai sempre faltar algo, e esse algo é Deus. Não tem como, não tem outra forma de conseguir completar essa lacuna. Samuel, por favor. Por isso a gente coloca aqui, pais, tomem cuidado com os valores que nós estamos passando para os nossos filhos. Filhos, fiquem atentos com o que vocês estão fazendo longe de seus pais, na ausência.
quando eles não estão por perto, para poder ver o que está sendo feito. Nós devemos ter esse cuidado, é responsabilidade nossa, pois nós somos filhos de Deus, Deus é presente em todos os locais. Nossos pais não estão, Deus está. Então tomemos esse cuidado. O melhor é não fazer coisas erradas nem fora dos padrões de Deus. Como Salomão disse também, é melhor andar na luz que nas trevas. Não busquem valores bons aos olhos, mas sem valores diante de Deus, né? O ser humano costuma buscar muita coisa que não tem valor. Tomem cuidado com isso. Se não for da presença de Deus que você estiver fazendo algo, ou baseado em todo o aprendizado que você tiver com seus pais, tudo que você fizer provavelmente vai te levar para a aflição de espírito, para reconhecer que, como Salomão reconheceu, você fez coisas apenas pela sua vaidade, apenas para sustentar o teu ego, ou seja, sem valor algum. Tomemos cuidado com as ganâncias e as preocupações que nós temos no mundo. Não é correto, não é errado a gente buscar as nossas conquistas. Mas nós não devemos trabalhar apenas para conquistas materiais como casa, roupa, viagem, afins, e sermos egoístas, esquecemos das outras coisas. O ser humano ele tem o costume de querer ser rico de coisa que não tem valor. Infelizmente é natural do ser humano. E se a gente for olhar, muitas das pessoas, alguns têm condição de ter muitas conquistas e outras quase nada. E a gente tem que tomar cuidado para não enganar o nosso coração. Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e 3, nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então não fiquemos tão preocupados apenas em querer ser alguma coisa. Não que esteja errado, mas devemos tomar cuidado. Com essa certeza no meu coração, eu deixo os filhos e os pais. Reconheçam sempre a importância que Deus tem em suas vidas. O quanto seguir seus ensinamentos fazem toda a diferença na vida dos filhos. Pai, é missão sua ensinar os caminhos para seu filho. É missão sua deixar a palavra de Deus encucada na cabeça de seu filho. Você é o exemplo. Isso é importante porque quando os nossos filhos estiverem longe ou quando eles acontecerem de errar, eles vão lembrar dos nossos ensinamentos, assim como Salomão lembrou. E eles vão ter para onde voltar, porque eles conhecem aquele que é capaz de perdoar e aquele que é capaz de aceitá-los novamente. Assim como nós também somos, Deus o é ainda muito mais e pode transformar, coisa que nós não podemos, o Senhor pode. Então, devemos ver isso. Para quê? Agora nós vamos para o terceiro ponto. Aí nós vamos entender isso. Longe de seu pai, Salomão também decidiu novamente por voltar aos conselhos de seu pai depois de velho. Salomão, na sua infância ou juventude, estava na presença de Deus, se desviou, foi curtir a vida, aproveitar as riquezas que tinha, todo o dinheiro, fez tudo que queria, e talvez até o que não queria por impulso, por influência, mas enfim, fez. Mas num certo dia ele deve ter refletido e pensado: correto estava meu pai em me dizer que eu não devia me afastar dos caminhos de Deus. Como que o meu filho, quando estiver na adolescência, ele vai saber que o correto é estar na presença de Deus? Nesse momento, no presente momento, eu ensinar para o Mateus a importância das coisas. Porque se eu ensinar hoje, lá na frente ele vai lembrar. Se você, pai, que tem seu filho adolescente, pequeno, jovem, adulto, seja qual for a idade, ensinar, falar, insistir, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz.
Seu filho, quando estiver velho, ele não vai desviar. A gente vê que Salomão errou, mas ele reconheceu. Ele volta e reflete sobre os ensinamentos do seu pai. Ele observou que ele tinha feito muitas coisas fora dos padrões de Deus. Ele sentiu o pesar da mão de Deus na sua vida. A gente sabe que ele teve um reinado enfraquecido, que ele perdeu quase que o domínio sobre toda Israel. Só não perdeu porque Deus é justo e fiel à palavra dele. E Deus tinha prometido a Davi que da descendência dele teríamos sempre reis. Não fosse isso, Salomão nem rei mais ele seria. Se bobear, ele perderia até o reinado. E a gente sabe que de Davi nos nasceu o maior rei de todos, né, que é o nosso Senhor e Salvador. Então a gente vê como que Deus é fiel à palavra, porque Deus promete a ele que teriam reis perpetuamente, ou seja, para toda a eternidade. E o último rei descendente de Davi é o nosso rei eterno. Então, baseado na promessa que Deus fez ao pai dele, ele não perdeu todo o reinado. Mas ele sentiu toda a fragilidade e tudo que aconteceu face às consequências do que ele tinha errado. Né? Ele percebeu que os ensinamentos que seu pai fazia, que seu pai tinha passado para ele, fazia todo sentido. Deus disse para ele que Davi disse para ele que ele deveria ser homem e nunca se apartar da presença de Deus. Ele não ouviu. Ele quis aproveitar a vida, ele quis curtir tudo que o poder lhe deu. Mas ele viu também que ele não tirou proveito nenhum daquilo tudo que ele tinha feito. Ele viu que no final tudo era vaidade. Tudo era aflição do espírito. Mas a parte boa nisso tudo, meus amados, é que Salomão teve a herança boa do pai dele. Ele teve a palavra de Deus, que novamente tocou seu coração e o levou a refletir sobre isso. Samuel já até projetou para a gente, eu vou estar lendo para fundamentar a nossa fala. Provérbios 4, de 1 a 7 nos diz: Ouve, filhos, a instrução do seu pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. Não o abandones, e a ela te guardará. Ama, e a ela te protegerá, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. A gente vê uma confirmação aí a respeito dele, lembrando em Provérbios o que o pai dele dizia: eu ainda era pequeno e ouvia da boca do meu pai. Põe o próximo versículo também, Samuel. Em 1 Reis também, capítulo 8, versículo de 57 a 60, nós temos uma oração de Salomão. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo, o seu servo e o juízo do seu povo, Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. A gente vê a importância da palavra inculcada. Salomão reconheceu. Salomão viu o quanto era importante ter a palavra de Deus inculcada no coração. Caminhando para o final da nossa fala, para os filhos, eu deixo as seguintes orientações. Aceitem de bom grado
as repreensões que vossos pais o fazem. Reconheçam que, mesmo errando, o pai sempre quer o bem do seu filho. Independente de acerto ou erro, o pai sempre vai querer o bem do seu filho. Não rejeite a correção do Senhor. Saiba que muitas vezes o pai é um instrumento de Deus para isso. Não se aborreça quando for repreendido pelo seu pai. Obedeçam aos seus pais. Nunca duvide do amor que um pai tem pelo seu filho. Nunca duvidemos disso. Acredite sempre que o seu pai quer o melhor para a sua vida. Seja forte, tenha sempre a palavra de Deus em seu coração, para ser capaz de vencer o mal. Eu queria convidar os irmãos para abrirem em Provérbios capítulo 3. Eu vou estar lendo os versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer o bem. É a palavra de Deus que nos diz, para nós não ficarmos entristecidos quando formos repreendidos. O pai sempre vai errar querendo acertar, e sempre vai ser no amor. Em 1 João 2,14 diz também aos jovens: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Para os pais também eu deixo algumas orientações. Seja você o maior exemplo de fé e princípios cristãos para o seu filho. Comece em casa. Sejamos nós o maior exemplo de fé para os nossos filhos. Pai, é função sua o sacerdócio do lar. Seja sempre o sacerdote do seu lar. Nunca negue isso, nem passe por outra pessoa. O pai, o homem, tem a função dada por Deus de ser o sacerdote, de ser aquele que orienta e guia o seu lar, especialmente os filhos. É missão nossa. Nunca desista de inculcar a palavra de Deus na cabeça do seu filho. Ensine sempre a ele o caminho que ele deve andar, independente de idade, caso seja necessário. E acredite na promessa de Deus, que ainda quando velho, ele não se desviará. Nós vimos isso pela vida de Salomão, que mesmo depois de ter feito de tudo que se pudesse imaginar, e a Bíblia não omite isso, ela coloca claramente que ele errou e errou, e ele assume isso escrevendo algumas coisas. Mas ele se lembrou da sua infância, quando seu pai inculcava a palavra de Deus no seu coração. Deixe a maior herança que puder para o seu filho, ou seja, a salvação. Lembre-se e confirme isso no seu coração. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é a sua salvação em Cristo Jesus. Independente de qualquer coisa que nós deixarmos. Se a gente não deixar eles encaminhados na tranquilidade disso, é complicado. Assim como Deus também nos deixou, né? A maior herança que o nosso Pai Celestial deixou para a gente foi a nossa salvação. João 3,16 nos diz isso. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provérbios 22, versículo 6 nos diz: Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Não sou eu que estou dizendo. Então os irmãos veem que é promessa do Senhor, a palavra de Deus. Deuteronômio 6, capítulos 6 e 7, quando Deus começou a doutrinar o seu povo após sair
do Egito, da prisão do Egito, Deus começou a doutrinar o povo e dar as funções. O que o pai ia fazer? Qual a orientação para o pai em relação aos filhos? E nos diz o seguinte, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Se a gente vê deitando e levantando-te, ao dormir, ao acordar, isso é função do pai. O pai dorme todos os dias com o filho, ou quase todos os dias, depende do trabalho. E também amanhece. Então a gente vê aí a confirmação. É função do pai doutrinar o filho nos caminhos do Senhor. A igreja é um apoio. A escola bíblica é um apoio. O culto infantil é um apoio. Mas a função é nossa, independente do que seja. Samuel, passa o slide, fazendo favor. A outra foto não abriu, né? A maior herança que um pai pode dar ao seu filho são os bons exemplos e a sua fé em Deus. Aqui do lado, teria uma foto com 2 garrafas d'água. Uma garrafa júnior e uma garrafa maior. Essa semana eu fiquei muito feliz que, tomando água baseada na orientação do médico, o Matheus foi lá, encheu a garrafinha dele pequena, viu a minha no sofá, colocou a dele do lado e falou, vou beber também, pai. E ficou o dia inteiro. Eu ia encher a garrafa, ele ia lá e enchia dele. Eu bebia, ele bebia. Eu guardava, ele bebia. Então a gente sabe o quanto que isso é gratificante, o quanto que isso enche o nosso coração de esperança em acreditar que realmente são nos exemplos que a gente ganha os nossos filhos. Ele viu que eu estava tomando muita água, ele quis tomar. Pode passar a próxima, Samuel. Essa daí também é outra. Que herança maior terá um pai para deixar seu filho, senão a sua fé em Jesus Cristo? O de baixo são 2 chinelos, o do pai e o do filho. O Matheus, há 1 ano e meio atrás, eu acho que eu tirei essa foto que eu achei bonitinho. Ele viu que eu tirei o chinelo para pisar no tapete dele e brincar. Ele foi lá, vou tirar meu chinelo, pai. Tirou o chinelo e colocou o dele do lado do meu. É coisa simples, mas a gente vê que realmente são pelos exemplos que a gente consegue ganhar os nossos filhos, que a gente consegue orientar os nossos filhos. Eu queria que os irmãos baixassem as cabeças, nós concluímos aqui a nossa fala para a gente estar orando. Salomão, ele não estava mais na presença do seu pai, mas tudo o que seu pai havia lhe ensinado e os caminhos retos, ele se lembrava e buscava. Então eu deixo aqui para os pais, não desanimem nunca, não desistam nunca de seus filhos. Insistam com eles nos ensinamentos da palavra. Com toda certeza, como promessa do Senhor, seus filhos seguirão em bons caminhos. Mesmo nós sabendo que nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos esses que estão destruindo os valores da família, estão investindo tão fortemente em nossos filhos, com tanta coisa ruim. Mas não desanimem, irmãos. Acreditem, pois Deus, o nosso Senhor, é capaz de mantê-los nos caminhos, pois nós vimos que a promessa é clara. Mesmo quando velho, os nossos filhos não se desviarão dos caminhos do Senhor. Para os filhos, eu deixo também, para que prolongue os nossos dias e que nós tenhamos uma vida tranquila, que nós sejamos capazes de obedecer e ouvir sempre os ensinamentos de nossos pais, ouvir sempre a orientação de Deus para nossas vidas. Só assim nós seremos capazes disso. Só assim nós teremos essa condição. A melhor herança. Samuel, coloca o último, por favor. A melhor herança que os pais podem deixar aos seus filhos é Deus, a fé. Um tesouro que ninguém pode tirar e também não tem perigo de desgastar, envelhecer e a traça não rói. Vamos orar, irmãos. Essa manhã nós ouvimos da parte do nosso Senhor orientações a respeito da instrução dos nossos filhos. Orientações de que vale a pena a gente investir, insistir nos ensinamentos dos filhos. E nós, filhos, de que vale a pena dar tempo, parar para ouvir os nossos pais. Tudo que eles nos falam é bom ao nosso coração. Transforma nossas vidas, nos instrui. Seja para o dia a dia da nossa vida, seja para a nossa vida espiritual. Mas Deus sempre tem nos orientado, Deus sempre tem nos transformado.
Eu queria orar pelos pais, pelos filhos que estão aqui nessa manhã, por aqueles que sentiram tocado por essa palavra, por aqueles que acreditam que ainda tem muito a fazer pelos seus filhos, independente de idade. Se você se sentiu tocado, se você quer que Deus fortaleça isso no seu coração, eu convido a você a ficar de pé para a gente estar orando junto. Se você acha que Deus ainda tem muito a usar você na vida dos seus filhos, eu convido aos irmãos a ficarem de pé. Se vocês filhos também, que muitas das vezes dão as costas para a palavra que os seus pais lhes dão, às vezes ignoram seus pais. Se você vê que isso não está correto, se está arrependido e quer mudar isso na sua vida, fique de pé também, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos guie diante disso. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Ti estamos nós, Tua igreja, Pai, clamando ao Senhor que continue nos usando como sacerdote no nosso lar. Nós que talvez já tenhamos filhos que não vivem conosco, mas que entendemos, ó Deus, a importância da nossa investida no ensinamento deles. Que nós continuemos, ó Deus, perseverando em ensinar a palavra para os nossos filhos, a instruí-los, ó Deus, pois nós vemos que é promessa do Senhor. E nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós Te oramos para que filhos sejam alcançados. Nós oramos ao Senhor para que pais sejam alcançados por meio dos seus filhos que congregam em igrejas do Senhor. Que o Senhor possa ser o transformador na vida das pessoas. Nos ajude, ó Deus, como pais, a instruir os nossos filhos nos Teus caminhos, a fazer a Tua vontade. Abençoa, Deus, de forma especial no dia de hoje, todos os pais dessa igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando os Teus servos, tocando o coração deles, dando a eles sabedoria, entendimento, coração capaz de discernir, ó Deus, para instruir os seus filhos, para instruir, ó Deus, a sua família. Seja com os filhos, ó Deus, que eles sejam capazes de ter o coração instruído para ouvir a voz dos pais. E que as repreensões, ó Deus, seja no amor do Senhor. Que ela não seja motivo de discórdia nunca, ó Deus, no seio de um lar. Que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus, Pai. E abençoe todas as famílias do nosso país, do mundo, todos os pais. É o que nós te pedimos, ó Deus, orando no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.